Pessoal, a gente está aqui no EdTech para fazer ainda a série de pílulas e trazer muito conteúdo aqui no evento do IAB, do EdTech Branding. Muito conteúdo para vocês que a gente vai utilizar nos próximos dias e tudo mais. E para quem está acompanhando, hoje a gente vai falar sobre a era da busca por IA. Quem fica com tráfego, tá? E é um assunto super no tema que a gente vem falando agora. Quem está acompanhando as trends, quem está ali de perto com a audiência, está super acompanhando isso, principalmente nas últimas flutuações de audiência que tiveram, com a chegada da inteligência artificial, com os core updates que a gente tem da vida aí durante o ano. E para trazer, e aí a gente resolveu, além de colocar esse tema em pauta, trazer uma pessoa aqui que consegue, com a experiência, falar um pouquinho desse tema e agregar valor aí para esse tema que é uma das trends que a gente tem aqui no mercado. E para começar, Lu, quer se apresentar para o pessoal que está assistindo a gente? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Luísa Magalhães. Eu faço parte do time comercial da Comscore hoje. E a Comscore, a gente se posiciona como cross-platform. É mais do que... Antes a gente falava muito de multiplataforma, mas agora a gente tem que falar de cross-platform, porque é muito mais do que multiplicidade, e sim plataformas entre si, né? Que eu acho que isso que leva muito que a gente vai falar agora, né? Não, show de bola. E aí, para fazer uma introduçãozinha, a gente recebeu vários números de mudanças de tráfego, tá? Eu acho que até você também tem uma coisa legal para falar para quem está assistindo a gente, né? E a gente recebeu aqui, por exemplo, de um relatório que a gente tem mudanças de tráfego, por exemplo, de cliques de 8%, com aumento de busca de 15% e tudo mais. Mas a gente, como eu te comentei, a gente recebeu diversos relatórios sobre isso, né? Eu acho que ainda está se criando muita coisa diferente sobre como perceber a movimentação do comportamento em relação à utilização da inteligência artificial e tudo mais. Mas, pegando o gancho desse assunto, o que eu queria te perguntar primeiro, que é, considerando, né, todo esse envolvimento com IA, com as respostas e tudo mais, como os publishers, na sua visão, na sua experiência, podem demonstrar o valor em termos de alcance deduplicado, né? Então a gente está falando aqui de social, estamos falando do page view do site, da inteligência artificial e tudo mais. Então como é que o publisher ele consegue demonstrar esse valor, né? E compreender a sua audiência como um todo, né? Eu acho que essa é a parte mais importante desse assunto que a gente está falando, né? Além da primeira página ali, além do page view ali, né? O que o publisher ele precisa entender nesse momento? Legal. A Comscore, quando a gente fala de audiência na Comscore, a gente sempre foi além do page view. A Comscore, ela mensura pessoas. Então, quando a gente está falando de alcance, a gente está falando de alcance real, desse número de pessoas, né? Então, vamos pensar que hoje o universo da Comscore, a gente está falando de 131 milhões de pessoas. E isso para a gente é um tráfego, onde essas pessoas estão andando e caminhando e o que elas estão consumindo. Então, a gente consegue ver isso de uma forma mais ampla, né? Então, a gente sempre mensurou muito o site e de forma deduplicada. Então, exatamente, qual é o alcance real entre o desktop e o mobile? E aí, se a gente for pensar uma linha do tempo, a gente vai falar de muitos anos atrás, o desktop era o rei. De muitos anos para cá, o mobile é o rei. Aí agora, a gente entendeu, então a gente vem numa mudança muito constante de inovações e tudo mais. E agora a gente chegou na era do IA, né? Então, eu acho que mais do que a mudança de tráfego, é a mudança do comportamento desse usuário. Só que uma coisa não muda dentro desse usuário, que é o consumo por conteúdo. E esse consumo por conteúdo, isso é ouro. E quem tem são os produtores de conteúdo. Então, são os donos de site, que também usam a parte do mobile, né? A gente tem um produto hoje que chama Social Incremental, que você consegue olhar dentro da plataforma. Isso vale para o mercado inteiro, as agências também que tenham acesso à plataforma, que você consegue entender qual que é essa sua coluna de audiências de desktop e mobile, sem essa sobreposição, quem é esse usuário único, quantas pessoas estão acessando as minhas propriedades. E eu também consigo entender quem é esse usuário engajado único dentro das redes sociais. E a gente está falando de Instagram, Facebook e X, né? E aí a gente consegue ver que o seu esforço, né, de conteúdo, de pessoas, o que você quer passar, dentro da sua autoridade, do que você tem, né, de mais rico, ouro, que é o que você quer falar, que é o que vocês fazem o tempo inteiro, que é o mercado faz, que é conteúdo, o quanto esse conteúdo está sendo atingido de várias plataformas. E aí, quando a gente entra para o IA, e a gente lembrar que quem
alimenta esse IA são esses conteúdos claros e com toda, vou falar de novo essa palavra, autoridade e credibilidade, né? Então, o que a gente precisa entender dentro dessa perda é como que a gente vai equalizar, porque isso é muito novo. Então, eu vou trazer alguns dados, tá? Se a gente for pensar em perda de audiência, ontem eu tirei um relatório e dentro do universo de News Information, de janeiro a junho, o que se perdeu de audiência de usuário único foi 3%. Mas, em compensação, o consumo de IA foi para 90% de janeiro a junho. Mas será que são só os sites? São só essas propriedades? Quais são essas perguntas que esse usuário está usando? Então, eu acho que é muito mais voltar para o que se está falando e quem são essas pessoas do que a perda do tráfego em si, sabe? É entender qual é a importância desse tráfego e como que eu vou trabalhar ele de novo, de uma forma mais inovadora. Não, interessante. E isso já entra muito na nossa segunda pergunta, né? Que era sobre o consumo de informação, né? Que a gente tem todos os dados de audiência que eles já mostram essa mudança, né? E a gente vê o comportamento do usuário, ele meio que se fragmentando, né? Entre tradicional, social e agora com AI, né? Então vocês já conseguem ver essa mudança, né? Essa fragmentação da audiência, certo? Total. E a gente tem um número também legal, que a gente tem hoje. Então lembra desses 131 milhões que a gente está falando. 118 milhões de pessoas hoje consomem dados e notícias dentro das redes sociais, né? Então, e hoje o TikTok é um dos maiores novos buscadores de consumo de notícias hoje dentro do universo. Então, além da IA, a gente tem o social que já mudou essa estrutura, né? Essa forma da gente trabalhar, né? Então pensar que esses 3% que a gente está comparando junto com o IA, eu não fiz essa comparação no social, mas a gente sabe que é grande pelo número que a gente pega. Então, vamos falar de Webidia. Se eu pego o número de desktop e mobile deduplicado do Webidia e eu pego o social, é um incremento de quase 600, 700%. Porque a força de vocês é no conteúdo como um todo, né? Então, a forma como esse cara, né, esse usuário trabalha a sua fonte de informação, e é engraçado, e a gente também tem outro dado, e desculpa eu ficar falando muito de dado, porque esse é meu core, né? Eu vou tentar lembrar, mas 80% a gente tem um produto muito legal que chama Planmetrics, que ele faz um cruzamento com o TDI da Kantar, com dados de Comscore, a gente cruza esses dados. Então, eu tenho dados de hábito de consumo. Eu vou tentar lembrar, mas eu acho que assim, mais de 60% concordam que consomem-se notícias e se mantém informado pelas redes sociais, né? E pelos sites. Então, é uma forma nova de você ir replicando o seu conteúdo. Vou repetir de novo, conteúdo é ouro. São as palavras-chave, eu acho, para a gente falar, que é conteúdo e dado. Se você junta isso, você tem, para mim, é quase uma fórmula de sucesso. Não, isso é legal. A gente estava conversando um pouco antes de entrar aqui, né? Eu achei super interessante esse seu ponto de vista. Eu concordo também que a gente tem que levar em consideração que o conteúdo não é ali só o page view, né? A gente tem todo o nosso conteúdo ali no social também. A gente tem várias outras plataformas para agregar, né? Para trazer informação para o usuário final. Eu acho que isso é importante. E quando o publisher ele entende isso por E para completo. expandir o seu alcance. Exatamente, né? E quando o publisher ele entende isso por completo, ele consegue expandir o seu alcance, né? O que a gente estava falando. E só para complementar, a gente esquece também que tem um caminho ao inverso. Às vezes o cara vai te conhecer nas redes sociais e ele vai querer entender mais dentro da sua propriedade site, né? Então eu acho que isso nunca vai ser inviabilizado, né? É sempre complementar. Um lado vai para o outro. E eu também, e aí falando sobre a IA ela vai te dar o que você perguntar. Que também é o que a gente estava falando antes. Você precisa saber trabalhar com ela, né? Você entrar no site, você não precisa saber trabalhar com ela. Então, você vai entender quem é o seu público. Isso é o primeiro passo. Saber quem é o tipo de pessoa que acessa, né? A gente fala tanto de contexto, né? Isso é muito importante. E você não tem esse contexto dentro da IA. E você precisa manipular essa IA ao seu favor. Que é diferente do site, que é uma coisa muito mais orgânica, né? Então,
O alcance que a gente tem hoje para você acessar o que você quer falar é muito maior e muito mais fácil. Sim, e quando a gente tem essa audiência que ela está em vários lugares ao mesmo tempo, né? Você acha que isso corre algum tipo de risco para as marcas? Porque, por exemplo, tem alguns dados que a gente não consegue receber de algumas áreas, como o social, por exemplo, né? Então, essa perda de tráfego, que teoricamente a gente, né? Coloquei entre aspas aqui, mas na verdade ela não é, porque ela existe, né? Mas eu estou falando mais de page view. Você acha que ela representa alguma dificuldade para construir algum tipo de relevância, para fazer alguma aquisição de dados, ou para dar um pouco mais por exemplo, do publisher dar um pouco mais de suporte para a marca? Assim, você vê alguma perda disso a médio, curto, longo prazo? Eu acho que a perda que a gente fala agora é o que a gente não sabe lidar com o novo. É novo, eu não sei como trabalhar com esse novo. Então, assim, a gente vai ter. É como se a gente tivesse fazendo um ramp-up agora, né? Principalmente da IA, porque todo mundo é novo, então eu vou ali igual quando tem uma loja nova no shopping. Todo mundo sai daquele para conhecer o novo. Então, hoje, tem uma área cinza no meio do caminho que você não consegue acessar. Mas o que que você faz com todo o seu tempo e conteúdo que você fez antes? Mais uma vez, a autoridade. E credibilidade no que você tem, né? E essa, vou repetir também. Essa IA, ela só vai ser alimentada pelo que você coloca. Então, aquele conteúdo que é certo, que é correto, que vai agregar, né? E mais uma vez, o contexto, porque quando você fala assim, a gente está perdendo ali para o IA, você não sabe onde vai estar, então deixa ele ir. O que que você tem na sua mão? Você tem dados. Eu acho que o maior ganho hoje, por essa mistura, esse cross-platform de acessos, né? É você conseguir, em cada pedaço, entender quem é o seu público, né? Você tem muito mais acesso a ele. Então, você consegue contar muito mais para as marcas hoje, quem são, né? E não é só porque é mulher, 35 mais. Não, você consegue hoje falar que a pessoa que acessa, por exemplo, no Adoro Cinema, ele gosta de filme de terror, né? Que consegue brincar e mais. Ah, então só mulher que gosta de filme de terror? Não, é só homem. Então hoje a gente já quebrou tantas barreiras que eu acho que é trazer o dado. Então eu acho que o risco existe hoje porque é o novo. A gente não sabe como lidar com isso. Mas o futuro é os publishers, por exemplo, entrar em contato com esse IA e fazer uma grande parceria. Como num tempo atrás, os publishers também não sabiam que a busca do Google você podia ser melhorada com SEO, por exemplo, né? Tudo é um aprendizado. E como no nosso universo tudo é um aprendizado e tudo vai mudando o tempo inteiro, a gente precisa se reinventar. Agora, o que não muda? Dado. Contra dados não há argumentos, né? Contra fatos não há argumentos. Então, se você tem... Então, eu acho que hoje o caminho é, quanto mais dados prioritários você tiver, únicos, né? Para você poder falar de si e ter, por exemplo, agora eu vou fazer um jabá, ter a Comscore para alguém falar sobre você, tipo, eu tô falando pelos meus dados internos que o meu forte é esse público, que eu consigo entregar isso. A gente estava até falando antes sobre o clique, né? Que o clique é importante, sim, ele sempre vai ser, porque ele é a ação dentro do todo, né? Mas eu entendo hoje que quem converte dentro da minha propriedade saiu daquela bolha de... Por exemplo, a gente tem um estudo de gaming, que a gente fez um estudo e a gente entendeu que a maioria dos gamers hoje, quando a gente fala de gamer, a gente está falando de PC, console e mobile. Mais da metade são millennials, casados e com filhos. Poxa, mas o gamer não é aquele cara, aquele adolescente de capuz. Então a gente hoje consegue sair dessa bolha, dessa estrutura do que a gente acha que é, e pelo dado a gente consegue saber quem é. E aí eu vou bater na marca e falar assim, você sabia que tem muito gamer que acessa a minha propriedade e que tem muito poder aquisitivo e que 50% dessas pessoas são decisores dentro de casa? Então você sai do que a gente acha, o dado te traz o que é, e aí com esse tipo de dado rico, você vai bater na marca e falar, vem porque eu consigo te entregar o que você precisa, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí. Não, isso faz total sentido, né? E pegando esse gancho que você falou do clique, né? Que o clique, obviamente, ele é importante, mas talvez ele passa a ser não mais uma coisa única, né? Você consegue já enxergar uma outra métrica? Ou melhor, a gente já recebe, né, várias coisas
via IA, né, das coisas que a gente pergunta nos buscadores. O que que a gente, o que que você enxerga na sua experiência que o publisher ou ali o criador de conteúdo pode fazer para você sair ali, passar a barreira do IA, né, para você chegar no objetivo do usuário chegar no seu conteúdo, de ver, de interagir, de tudo mais, entendeu? Parece clichê o que eu vou falar, mas ser relevante. É continuar trazendo essa credibilidade do que você sempre falou. De novo, IA é novo. Você sempre falou sobre aquilo. Você tem anos de história, isso não se apaga, né? Você se mantém há muito tempo, né? Vamos falar, quantos anos tem o Adoro Cinema? Quantos anos tem o IGN? Sabe? É ser referência. É se apropriar desse conteúdo e falar, sou eu. Então, o IA, ele vai facilitar esse caminho, mas é um caminho que você não consegue acessar. Mas ele existe. Então, às vezes, o próprio IA está levando o usuário para se aprofundar mais naquela pergunta, né? Então, eu acho que a barreira é entender mais sobre o IA e como ela pode trabalhar comigo, né? Eu acho que não dá para ir contra, não tem como, mas é trabalhar junto. Eu acho que e aí é uma opinião de quem vê e quem usa IA também, e também quem acessa site, e acessa rede social e consome pesquisa, é entender como a gente consegue trabalhar junto. Como que ele pode ser meu aliado, em vez de eu falar, puta, tô perdendo o meu tráfego para isso. Não, vem cá, como você pode trabalhar? E eu acho que essas grandes potências de IA, acho que é o próximo passo, tipo assim, como que a gente vai trabalhar junto agora? Como que a gente vai ganhar dinheiro junto? Porque no final do dia, isso que importa. Como que eu vou monetizar isso da melhor forma, né? Então, eu acho que esse é o caminho. Ah, eu adorei nosso papo, Lu. Acho que foi rápido, mas foi super informativo, né? E você quer deixar alguma consideração final, assim, para quem ainda está preocupado com IA, com o tráfego, com o futuro disso tudo? Alguma coisa assim? Procura dado. Vou dizer, contra fatos não há argumentos. Então, assim, a gente pode ajudar vocês com todas essas defesas, né? A gente consegue fazer cruzamentos. Então, eu consigo ver quem acessa o IA e quem acessa a Webidia. Ou quem, sabe, a gente consegue também fazer esse cruzamento e trazer estudos. Se aprofunda no que é seu e no que você faz de melhor, né? E traz essas tecnologias para o seu lado. Eu acho que esse é o melhor. Se eu pudesse dar um conselho, se fosse bom, a gente vendia, mas, né, seria isso. Segue o fluxo e dá a mão, né? E faz o que você faz de melhor, porque essa é a maior essência que o digital tem hoje. A gente pode passar por muitas mudanças, como a gente já passou, mas conteúdo, relevância, autoridade, quem sabe fazer, isso não vai mudar. Eu concordo plenamente. Eu acho que se você consegue ter essa sua relevância e tudo mais, a gente vai passar por diversas outras mudanças no digital. Isso vai acontecer e vai sair na frente aquele que ficar melhor adaptado, né? Eu acho que o conselho que eu daria para quem está assistindo a gente é que tudo que é novo tem muita desinformação, né? Tem muito dado Traz desconforto. gera desconforto, tem muita desinformação, tem muito dado que é tirado de um senso comum, né? Ela não é feita através de estudo. Eu acho que o que a Luísa comentou é que contra fatos não há argumentos. Eu acho que isso é perfeito, né? Quando a gente fala que para você sair dessa área cinzenta, você precisa se informar. Eu acho que esse é o caminho da inteligência artificial. Certas. Exatamente. Não é o que eu ouvi falar ou Exatamente. que alguém respondeu. Não acredite, né, no que as pessoas... Em tudo que falem, mas procurem a sua informação, testem, façam um teste A/B, tentem identificar qual é a fortaleza, né, que você tem aí na sua produção de conteúdo, que eu acho que isso é só mais uma mudança aí do digital, assim como dezenas que vão surgir nos próximos meses, anos, dias e tudo mais, né? É isso, obrigado, Lu. Eu que agradeço. Adorei. Obrigado por você ter aceitado. Sempre, contem sempre comigo. Valeu, Tamo gente. junto. Obrigada. Até mais. Obrigada.